No Conexão UFSC você vai ver os preços no mercado imobiliário, os reajustes dos serviços na empresa brasileira de Correios e Telégrafos e tudo sobre o encerramento das Olimpíadas de Tóquio. Agora no Conexão UFSC. Olá para você que acompanha o Conexão UFSC. Eu sou Fernanda Biasoli. Eu sou Letícia Maia e nós vamos acompanhar vocês no programa de hoje. Durante a pandemia, tudo parou, mas os preços de muitas coisas continuaram subindo. O setor de imóveis não foi uma exceção. Ele foi, aliás, um dos que teve o maior aumento nos seus valores nessa pandemia. E nós te explicamos agora os porquês. Olá, Fernanda. Oi, Letícia. Então, desde o ano passado, quem foi comprar ou alugar imóveis deve ter percebido uma alta nos preços. No primeiro semestre de 2021, Florianópolis registrou um aumento de 6,54% no valor dos domicílios, de acordo com o índice Fipesap. No país, a alta nominal, que é quando não consideramos a inflação do período, é a maior desde agosto de 2014. Mas você deve estar se perguntando, por quê? Por que estamos pagando mais caro nos imóveis? Bom, a razão disso está associada a 3 fatores. Primeiro, a taxa de juros para financiamento imobiliário bateu recordes mínimos, chegou a estar em 6% segundo o Banco Central. Isso facilitou o acesso da população, gerando uma maior demanda. Com o contínuo crescimento da inflação, a expectativa é de que o crédito imobiliário chegue a 11% ou 12% nos próximos meses. O segundo fator é a própria criação de demanda, causada pela queda nos juros e pelo tempo que as pessoas passaram em casa durante a pandemia. Ficando mais em casa, as pessoas perceberam que precisavam de espaços maiores, mais confortáveis e mais otimizados, principalmente após a adoção do home office. Para se ter uma ideia, a Google registrou um aumento de 668% nas buscas por casa para alugar, comparando agosto de 2019 e de 2020. Por último, a falta de insumos na construção civil. Apesar de ser um dos setores que mais cresceu durante a pandemia, os materiais de construção ficaram mais caros devido à menor produção. Conexões de ferro e aço subiram 92%, condutores elétricos 76%, e tubos e conexões de PVC registraram alta de 65% nos preços. Então imagine tudo isso refletindo no preço dos aluguéis e na compra de imóveis. E por hoje é isso. Eu sou Gustavo Córdova para o Conexão UFSC. Florianópolis vacinou 19 mil pessoas contra a Covid-19 em um mutirão de 24 horas. Pessoas de 30, 29 e 28 anos puderam se vacinar das 9 horas de terça-feira até as 9 horas de hoje, quarta-feira. No resto dessa quarta, a Prefeitura foca na segunda dose para a população geral e na primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes. E quantas mudanças estamos vendo neste ano de 2021, hein? Se em julho tivemos recordes históricos de baixas temperaturas no Brasil, o mês de agosto até agora tem sido mais quente. Mas como tudo ainda está meio incerto, vamos ver como é que vai ficar essa semana. Bem-vindo, William, conta pra gente. Oi, oi! Olha, o começo de agosto trouxe temperaturas um pouco mais elevadas. Mas se você gosta de um arzinho gelado, não se preocupe. Uma nova massa de ar polar está chegando ao estado e as temperaturas já começaram a cair. Por enquanto, continuamos com temperaturas normais do inverno, nada de quebrar novos recordes. Vamos à previsão para os próximos dias. Na quinta-feira, Santa Catarina deve passar por períodos de instabilidade e chuva. Cidades do leste ao centro do estado serão mais atingidas. Caso de Itapema, que terá temperaturas entre 13 e 15 graus. A chuva continua nessas regiões ao longo de sexta-feira. O meio-oeste também deve contar com chuvas em alguns municípios, principalmente pela manhã. Já as cidades do oeste terão um leve aumento na temperatura. Chapecó, por exemplo, vai variar dos 8 aos 19 graus. E agora vamos ao fim de semana. As temperaturas devem se manter amenas na maior parte do estado. Sábado chega com um aumento na temperatura para muitas cidades, com sol entre nuvens para toda Santa Catarina. Um exemplo é Lages, onde a temperatura varia entre 17 e 21 graus.
O domingo traz chuva para todo o estado. E para quem vive na Grande Florianópolis, ela virá acompanhada de um calor fora de época. A capital deve registrar médias entre 26 e 31 graus. E o Conexão Tempo de hoje termina por aqui. Fernanda, Letícia, é com vocês. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados rejeitou e arquivou a PEC que sugeria a implementação do voto impresso no Brasil. Para o presidente Jair Bolsonaro, esse resultado é uma derrota, como vocês já sabem. O presidente critica o atual formato de votação pela urna eletrônica, questionando se existe aí algum tipo de fraude no sistema. Mas ele ainda não conseguiu apresentar provas de que, de fato, o voto na urna eletrônica é menos seguro do que o voto impresso. O governo federal tem apresentado diversas propostas de privatização de empresas públicas. Uma delas é a empresa Correios e Telégrafos, os Correios, como a gente chama. Mas qual será o problema dos Correios? A nossa equipe foi investigar. Acompanhe. Durante os últimos 350 anos, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos ofereceu à população brasileira serviços de correios, telégrafos e remessa de encomendas com preços mais ou menos populares. No entanto, nos últimos 3 anos, as tarifas estão sendo reajustadas sucessivamente. Um Sedex mais econômico enviado há 2 anos atrás, de Florianópolis para São Paulo, custou R$ 18. O mesmo conteúdo postado por Sedex há 30 dias custou R$ 35, quase 100% de alta. As remessas de produtos de pequenas empresas que se utilizam da internet como plataforma de negócios estão ficando inviabilizadas, justamente no momento da pandemia que os negócios pela internet significam fonte de renda para milhares de brasileiros. 2 usuários fizeram pequenas manifestações na porta do correio. Como segue? Teve até um impacto nas vendas no site, porque aumentou bastante o frete para os clientes e acabou que teve uma diminuição nas vendas, né? Eu percebo que de alguns anos para cá, tipo 1 ano e meio, 2 anos, aumentou bastante o preço. Os serviços prestados pelo Correio Brasileiro são de natureza essencial para a população e não existe concorrente na mesma configuração. Nas notícias internacionais, o assunto é guerra e seus reflexos. No Afeganistão, os Estados Unidos tinham dado a guerra como terminada, mas isso não significa que os conflitos e desdobramentos tinham também acabado. Muito pelo contrário. A retirada militar da maior potência mundial e de seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte abriu o caminho para o avanço do Talibã no território afegão. Em uma semana, a milícia islâmica assumiu o controle de 6 capitais provinciais. A última a cair nesta segunda-feira foi Aibak, uma região de Samagan ao norte. Durante o fim de semana, outras 3 capitais haviam sido dominadas, incluindo Kunduz, também ao norte. Os avanços do grupo foram respondidos por Washington com indicação de que Joe Biden não recuará em seus planos. Jan Pazik, porta-voz da Casa Branca, advertiu. O presidente não foi o primeiro que disse isso. Há decisões muito difíceis que temos que tomar e eu escolhi o povo americano. A retirada formal das tropas norte-americanas terminará dia 31 de agosto, porém todo esse processo se iniciou há mais de um mês, com o abandono da base aérea de Gabran, localizada próxima à capital, Cabul. Este era o ponto mais importante para o exército estadunidense, além de ser a última base ativa. Agora, o apoio aéreo norte-americano ao exército afegão procede de bases fora do país localizadas no Catar e Emirados Árabes. Segundo o jornal El País, nas últimas 3 semanas, os Estados Unidos vêm utilizando drones Raptor e aviões de combate para neutralizar equipamentos do Talibã. Nisso se inclui artilharia pesada que ameaçavam centros urbanos e edifícios oficiais e diplomáticos. Ainda admitem que uma campanha aérea dificilmente reverteria os avanços obtidos pelos milicianos, levando em conta o número de soldados de origem ocidental que resta no país. Ao menos 27 crianças morreram e outras 136 ficaram feridas nas últimas 72 horas. Este anúncio foi feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que ainda se pronunciou sobre o assunto.
Cada uma dessas mortes e cada caso de sofrimento físico é uma tragédia pessoal. Essas crianças são filhas e filhos, irmãs e irmãos, primos e amigos, muito queridos e desejados, lamenta a Unicef. Nem Washington, nem a OTAN falam de quais são as linhas vermelhas que poderiam fazer as tropas aliadas retornarem ao Afeganistão. Uma coisa é certa, uma eventual queda de Kandahar, a segunda maior cidade, ou de Kadu, os colocaria em uma situação muito difícil. A milícia islâmica deixa a possibilidade dessa ofensiva para mais adiante. E no nosso quadro de esportes de hoje, vamos ver como foi o desempenho da delegação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio. Vai que atua Murilo Mestriner. O Brasil realmente fez história nas Olimpíadas. Nosso país conquistou a 12ª posição. Essa foi a melhor colocação do Brasil em todas as edições dos Jogos Olímpicos. A delegação brasileira deixou Tóquio com 7 medalhas de ouro, 6 pratas e 8 bronzes. No total foram 21 medalhas conquistadas. E a gente selecionou alguns esportes para falar do desempenho do Brasil. Começando pelo surf, a modalidade estreou na competição. E na categoria masculina, Ítalo Ferreira garantiu o ouro para o Brasil. Mas as mulheres é que foram as grandes estrelas na delegação brasileira. Rebeca Andrade cravou seu nome na história do esporte e foi a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica na ginástica. Mas um detalhe, ela também foi a primeira mulher a conquistar 2 medalhas em apenas uma edição das Olimpíadas. A paulista garantiu o ouro no salto e a prata no individual geral da ginástica. Também teve uma dupla de brasileiras conquistando o lugar mais alto do pódio na vela. Martine Grael e Caína Kunze trouxeram ouro para o Brasil. Mas não para por aí, porque a baiana Ana Marcela Cunha conquistou o ouro na maratona aquática. E o sábado foi um dia cheio de medalhas para o nosso país. O baiano Isaías Queiroz foi campeão na canoagem e também entrou para a história por ser o primeiro a trazer o título dessa modalidade para o país. Outro baiano que fez sucesso foi o Herbert Conceição, que venceu a categoria peso médio do boxe. E para fechar o sábado, a seleção brasileira foi bicampeã olímpica no futebol masculino. E também teve catarinense subindo no pódio. Rosa Maria, jogadora de vôlei de Nova Trento, trouxe a prata para o nosso estado. No skate, outra modalidade que estreou nessa edição das Olimpíadas, o manezinho Pedro Barros garantiu a prata. Ufa, eu até cansei de tanta medalha, mas eu não tô reclamando não. Inclusive já estou ansioso para as próximas Olimpíadas. Em 2024, a competição vai ser realizada em Paris. E a gente espera, é claro, estar lá acompanhando tudo bem de pertinho. E vacinado, né? Não custa nada sonhar. Eu sou Murilo Mestriner para o Conexão UFSC. E é aí com saudade das Olimpíadas que a gente termina o Conexão UFSC de hoje. Mas pode ficar tranquilo, porque tá vindo aí as Paralimpíadas, que vão acontecer do dia 24 de agosto até o dia 5 de setembro. E olha, o Brasil é um dos mais premiados nos esportes paralímpicos. E você vai poder acompanhar aqui também alguns dos resultados paralímpicos. Este é o telejornal da disciplina de Laboratório de Telejornalismo da UFSC. Quer ver mais? Não tem problema. Vai no canal do YouTube Conexão UFSC. Até a próxima!